eu vou fazer com bastante cuidado, sem correr, né? Se caso faltar, eu coloquei 4 exercícios, se caso faltar um ou outro, transparência e algum slide, né? Eu vou fazer uma aula extra, né? Que eu vou colocar lá no Canvas, né? De resolução de exercício, né? Só para a gente não atravessar o horário, né? Que eu sei que, né, tem muita gente aí que às vezes, né, sabe que o horário vai até às 21h50. Então, vamos manter o horário, tudo isso, para a gente acostumar. Senão, poderia até passar do horário, mas eu prefiro não fazer isso. Aí eu prefiro construir, né, se for uma ou duas transparências, aí construir uma aula rápida, né, sobre essas duas transparências e colocar lá para vocês assistirem, dando o mesmo detalhamento que eu costumo fazer aqui, ok? Bom, então, se o efeito fisiológico, né, tem esse efeito dramático, né, eu estou colocando aqui uma proteção de blindagem eletrostática, a famosa gaiola de Faraday, né? Então, o cientista Faraday, né, cuja charge, né, vocês estão vendo aí do lado esquerdo, né, nessa apresentação, né, descobriu que condutores metálicos, né, fazem com que as cargas fiquem bem na superfície do condutor metálico. Então, a gaiola de Faraday, ele é uma blindagem, né, que você pode usar para se proteger de efeitos, por exemplo, né, como está mostrando aqui a figura da direita, né, a figura aí de um automóvel, né, sofrendo a ação de um relâmpago, né? Então, a corrente elétrica passa por fora, né, por fora da blindagem eletrostática. Isso que, de fato, eu queria mostrar mais é do relâmpago aqui, né? Como a intensidade da corrente é gigantesca, até mesmo o pneu acaba transmitindo a corrente elétrica, né? Lembra que o isolante, eu falei, sob certas condições, até acaba transmitindo a corrente elétrica. Só que, em geral, acaba destruindo também o próprio meio, né? Que é a própria borracha, por exemplo, né? Causando um efeito também bem dramático sobre o próprio material, né? Que é isolante. Então, né, uma maneira de se proteger, por exemplo, de relâmpagos é você ficar dentro de um carro, né? Por exemplo, né? Em que o relâmpago caindo no carro, ele não vai te afetar, ele acaba te protegendo, ok? Então, isso é chamado de gaiola de Faraday, tá? Então, a tendência é que as cargas elétricas fiquem fora, na parte externa, né, do condutor metálico. E isso, né, permite, no caso do carro, proteger a pessoa que está internamente. Né? Não sei se você já viu, podia até, acabei esquecendo de colocar essa imagem, mas aviões também tomam muito relâmpagos, né? Então, também o avião é tipo uma gaiola de Faraday, né? Então, as correntes elétricas ficam na superfície externa ali do avião, elas não conseguem entrar por causa desse efeito, desse fenômeno que vocês estão vendo, chamado de gaiola de Faraday, né? Observado em gaiola de Faraday. Então, isso é importante, pelo menos, para lembrar uma situação de proteção, de blindagem elétrica, né? Tá ok? Bom, isso era apenas um comentário. Deixa eu ver se alguém traçou algum comentário aqui também. Deixa eu ver. Então, beleza. Então, aí já está feito. Oi, Professor, pode falar. não existe algum dispositivo no avião que faz com que o raio, tipo, mude a trajetória quando vai pegar nele ou não? Não, não tem. É Não? justamente não tem. Até o Força Aérea 1 já tomou muito relâmpago na cabeça, viu? Ah, Então, a ideia de que as cargas, né, elas não fiquem muito tempo, né, no próprio avião. Ele tem aí, sim, alguns dispositivos que ajudam a eliminar as cargas elétricas que ficam na fuselagem, né, nessa parte externa do avião. Em geral, são algumas pontas agudas que ficam na ponta da asa do avião, né? Tem umas pontinhas assim, em que as cargas vão escoando por elas, né? E também qualquer carga estática, vamos dizer assim, a umidade, né, que tem nas nuvens acabam retirando também a carga elétrica dos aviões, né? Mas o relâmpago, né, ele acaba sofrendo o avião muito semelhante ao que você está vendo no carro, né? Porque o relâmpago passa pela fuselagem do avião e continua do outro lado atingindo a terra, né? Ele envolve o avião, sai do outro lado e atinge a terra. Acontece isso.
né? Isso eu já vi até no Força Aérea 1, já aconteceu esse tipo de situação, ok? Então, tá aí, né? Só mencionar essa questão da proteção elétrica, né? Que a gaiola de Faraday tem esta situação aí. Bom, agora vamos começar a definir a equação, e como eu falei, né? Algum exercício que eu não consegui chegar a tempo lá de resolver, aí eu vou fazer um maestro e mandar o link para vocês assistirem, eu vou deixar no Canvas, essa é a minha ideia, produzir essa aula e deixar no Canvas para vocês assistirem também. Então, para não apressar aqui, obviamente, o exercício, né? Então, assim, vamos primeiro a palavra intensidade aqui, né? Essa palavra tem um contexto importante dentro da física, né? Intensidade, nós vamos trabalhar, né, a intensidade da corrente elétrica, em geral, de maneira positiva, sempre um número positivo, tá? A menos que a gente coloque um sentido, né, um sentido para o movimento, tal, a gente pode até trabalhar com negativo, mas nós vamos usar tudo positivo. Isso também tem uma coisa a ver com a parte histórica, né, do estudo da corrente elétrica, tá ok? Como eu já tinha indicado lá no início, a corrente vai ser representada simbolicamente pela essa letra I aqui, né? Então, I, para nós, a partir, né, dessa aula, então, vai representar a corrente elétrica. Então, define-se de que maneira a intensidade corrente. Qual é o experimento que se faz, né, para medir a corrente elétrica? Bom, basicamente, ele faz o quê? Uma medida da quantidade de carga elétrica, que nós vamos representar por esta letra aqui, ΔQ, que atravessa uma parte da secção de um material condutor. Note que eu coloquei aqui material condutor, tá? Então, pode ser qualquer material que a gente já tinha discutido antes, gás, né? Solução eletrolítica, ou então fio de cobre, né? Então, essa secção, né, que está colocada aí, é justamente essa figura que vocês estão vendo aqui. Ó. Então, vocês estão vendo que os portadores estão atravessando essa secção, né, do material condutor, fez um corte ali, né, como se fosse um fio mesmo, né, e você, se for um fio, né, e de fato está colocando aqui como um fio, né, vocês estão vendo então os elétrons livres, então, desculpa, aí apareceu uma telinha a mais aí, os elétrons livres estão sendo apresentados ali, né, atravessando aquela secção, né. Então, a ideia, né, de a gente falar intensidade corrente, usualmente nós calculamos tudo positivo, então o sinal aqui não vai ser considerado na maioria das vezes, né, porque indica, né, só o portador mesmo, né, então a ideia é trabalhar com números positivos. Por isso que a palavra intensidade. Então, aí vai atravessar a secção, essa quantidade de carga, em alguma quantidade, intervalo de tempo, em alguma unidade de tempo, né? Então, basicamente é o quê? É o movimento desse ΔQ de cargas, né, essa quantidade de cargas atravessando, né, essa secção reta, novamente aí identificando essa geometria aqui do corte do fio, né, durante um certo intervalo de tempo, né. Então, é muito comum, não sei se eu vou mostrar agora a relaçãozinha, né, que nós temos, essa relação, vocês devem, né, agora eu vou, não, deixa assim que eu vou mostrar, depois aí eu apresento, né, copiem essa relação, né, porque nós vamos estar trabalhando a partir de agora com ela, né. Então, definindo, né, a intensidade da corrente elétrica vai ser aquela quantidade de carga elétrica que passa pela secção do condutor, né, num certo intervalo de tempo, ΔQ sobre ΔT. ΔQ é carga, né? Nós já sabemos que no sistema internacional, né, isso nós trabalhamos semana passada, quem não estava aqui, ΔQ é a carga dada em Coulomb, né? Representado o Coulomb pela letra C maiúscula, tá aqui. O tempo no sistema internacional é representado por segundos, né? Então, está aqui a letra S como símbolo dessa unidade. E, finalmente, o ampere, né, que nós já tínhamos definido anteriormente, né, pela letra A. Em termos conceituais, eu estou dizendo assim que ampere nada mais é do que Coulomb dividido por segundo, né? Coulomb dividido por segundo. ΔQ sobre ΔT, né? Então, agora deixa eu desarmar aqui a apresentação do PowerPoint, né? Opa, desculpa aí que eu já fui direto para o exercício. Então, deixa eu desarmar aqui
Porque tem uma coisa interessante, né? Eu vou perguntar para todo mundo, uma participação aí daqueles que já estudaram um pouquinho de física. Vocês se lembram alguma relação muito semelhante, por exemplo, velocidade média? Como é que escrevia velocidade média mesmo, pessoal, lá na física? Quem lembra dessa expressão de velocidade média? Alguém lembra? Se não lembra, eu vou mostrar aqui, ó, velocidade média, V, né? Velocidade média é igual. Como que é? Alguém está falando aí, como que é? Pode repetir. F sobre delta T. Isso, delta De S fato, sobre. dividido pela variação de tempo. Isso, exatamente. Então, note como é muito parecido o jeito de escrever corrente elétrica, né? O V, aqui, né? V, né, de velocidade, está fazendo o papel da corrente aqui, ó. O S, que é espaço, como já foi comentado aí, né? Espaço, só que quem está colocado aqui é a carga elétrica, né? Q. E o tempo continua, né? Delta T aqui também é delta T aqui. Então, vê que é uma relação muito semelhante, né? As duas são muito semelhantes. Então, essa corrente elétrica, basicamente, é uma velocidade, entre aspas, né? É coulomb por segundo. É a passagem dos coulombs por segundo por aquela secção reta, né? Aquela secção de corte no meio condutor, por exemplo, um fio de cobre, né? Então, está aqui, né? Nós vamos usar esse ΔQ para fazer, a partir de agora, alguns cálculos, tá ok? E aí, né, aqueles que perderam a primeira aula, né, eu vou estar fazendo com um detalhe, de tal forma para acompanhar, porque vai ter de novo potência de 10, né? E aí todo mundo participando, né? Eu vou estar olhando justamente aí o chat, né, para poder acompanhar, né, a resolução. Deve aparecer muitas dúvidas com relação à lista, né, à atividade. Então, procurem já, né, a partir de agora, como a gente já está resolvendo já o primeiro exercício, também tentar fazer, porque a equação é esta daqui, né? Agora, uma coisa é certa, agora eu vou apagar essa daqui. Semana passada, principalmente para aqueles que não estavam aqui, né, semana passada nós definimos o quê, né? Então, de fato, eu posso usar também aquela expressãozinha que nós trabalhamos, né, com o delta Q. É a mesma coisa, não muda nada. Que eu tinha usado só o Q. Mas aqui, para a gente manter esse rigor aí da apresentação da corrente elétrica, a equaçãozinha da semana passada, eu vou colocar desta forma, onde N é o número de portador de cargas, né? Vocês se lembram, né? Talvez daqui a pouco faça um exemplo, né, semelhante, né, da semana passada. E o E é a carga elementar. Agora sim que eu gostaria de que todo mundo lembrasse. Quanto que é a carga elementar? Alguém lembra aí, na aula da semana passada? Quanto que era a carga elementar? Eu quero ver no chat aí se alguém lembra. Quanto que era a carga elementar, pessoal? Vocês têm aí anotado, aí no caderno e tal, que vocês vão anotando? Quanto que era a carga? Isso, o Rian já colocou, né? 1,610 elevado a... Opa, isso, a André foi lá e corrigiu. 10 a menos 19, né? Isso, o Rian esqueceu o sinalzinho. Então, para quem não estava aqui, a carga elementar, né, é dada por esse valor aqui, para cálculo, né, que a gente usou semana passada. Então, isso daqui é Coulomb, né? Lembrando que carga, como já está ali na transparência, é dada em Coulomb. Então, estou precisando fazer uma revisãozinha, principalmente para aqueles que não participaram da última aula, né? Relembrando essa questão da carga elementar. Então, esse Ezinho que aparece aqui no cálculo do delta Q, nada mais é do que a carga elementar e esse número E, ele é fixo, né, para o elétron e para o próton. Só que para elétron é negativa a carga, né? Lembra que eu falei isso também, né? Só um minutinho, pessoal, que tá dando aqui uma coceirinha na garganta aqui, só um minutinho. Eu não estou conseguindo falar. Peraí. Me perdoem aí, mas nossa, tive que segurar assim para vocês não levarem um susto aí. Segurei muito aqui. Tive que tossir, mas eu fechei o microfone rápido, mas saiu até lágrima dos olhos aqui.
Então, assim, né, nós vamos pegar um primeiro exercício, né, que usa as potências de 10, nós fizemos vários cálculos de potências de 10, né, semana passada, então vai usar a potência de 10. As dúvidas agora talvez aumente um pouco mais, né, eu tinha deixado só 5 exercícios e aí tem o fórum de dúvidas, né, que também vou abrir lá. Vamos lá, né, vocês estão vendo a estrutura que eu estou montando, né, então tem um exemplo. Pela secção de um condutor, circulam 50 bilhões de elétrons. Então, esse número aí, né? Então, nós temos o número de portadores de cargas aí, que é o número de elétrons. Ele está colocando para nós o N. O N é 5 bilhões de elétrons, né? E se vocês conhecem, né, alguém sabe a potência associada a bilhões? É 10 elevado a quanto? Alguém sabe? Vou dar uma olhada aí. Quem sabe como que a gente escreve bilhões? Quantos zeros tem, de fato? Né? Qual é esse? Obrigado, Tiago, eu tomei. A Andréia já colocou 9. Beleza, obrigado, André. Então, bilhão, a palavra bilhão é considerada 10 elevado a 9. Notem que é positivo aqui. E outra coisa importante é lembrar que isso corresponde a elétrons. Então, lembrando o que nós fizemos semana passada, é o valor N, ele dá N. Então, quando ele fala os portadores, né, 5 bilhões de elétrons, ele está falando, né, o número N de elétrons que passa a cada 1 milésimo de segundo, a cada milésimo de segundo, né, naquela secção do condutor. Então, ele deu N e também passou agora informação para nós do intervalo de tempo, né? Que nós chamamos de delta T, né? Delta T é o intervalo de tempo. Agora ele está escrevendo como 1 milésimo de segundo. Na característica de escrever isso, né? É 1 milissegundo ou 1 milésimo de segundo. Pessoal, de novo aqui, vou ter que dar uma tossida. Só um minutinho que engasguei de novo aqui. Só. Tomei de novo água aqui para ver se acerta isso, porque engasguei de vez. Bom, então, só para voltar aqui, eu vi lá no chat que tem algumas perguntas, pô, 10 é 9, né? Lembrando, né, por exemplo, né, se eu pegar, só para dar brincadeira, 5 mil. 5 mil. 5 mil é 5 vezes 10 a terceira, né? Vocês estão vendo aí, ó. Estou colocando aí. 5 mil. Agora, se for 5 milhões, quanto que é 5 milhões? Só para a gente distinguir isso. 5 milhões. Ó. 5 milhões é assim, ó. 5, né, você poderia colocar em potência de 10, né? 10 elevado a sexta, né? E, finalmente, 5 bilhões, né? 5 bilhões. Tá aqui, ó. Então, isso aqui vai dar... Opa, acabei esquecendo de colocar aqui a informação. Tá difícil, hein? Peraí. Então vai 5, 10 elevado a 9, tá? Lembrando que está tudo sendo gravado, né? Ok? Então, ali, confirmando aí a gravação. Tá, então, 5, 10 a 9 elétrons. 5 bilhões são 9 zeros, tá? 5, 10 a 9. Esse vírgula zero aí é só uma questão de apresentação do número, né? Das casas significativas dele. Mas é 5, né? É 5 bilhões, tá ok? Então, aí, quem estava um pouco na dúvida, já tirei essa dúvida aí das potências de 10. Como eu falei, esse registro aí, né, está na gravação. E agora o tempo, né, pessoal? O tempo, né, vocês estão vendo aí, que é 1 milissegundo. E agora, como que a gente escreve mili, né? Milissegundo, 1 milésimo de segundo, é 10 a menos 3. Então, segundos. Então, sou obrigado, para fazer as contas, eu tenho que fazer essas conversões, tá ok? Tenho que fazer essas conversões. Então, as duas interpretações que nós temos são essas, dois números. A quantidade de elétrons, portadores de carga,
e o intervalo de tempo, tá? Então, agora, né, como ele pede qual é a corrente elétrica, né, dada desta forma, né, então aí vem o que é pedido. O que é pedido é o cálculo da corrente elétrica, ok? Se alguém ainda tem dúvida nessa interpretação, vou olhar o chat agora, pessoal. Algum tenha dúvida? Se caso tiver dúvida, até prefiro que. Às vezes até falo que eu estou olhando aí o chat, mas seria interessante, talvez, assim, vocês abrir o microfone, conversar como alguns já estão fazendo, tá? Bom, como, né, a nossa equação de cálculo, né, de corrente, nós sabemos qual é a equação de cálculo? Ó, I é igual, né, o delta Q, que é a carga, né, o delta Q, dividido por delta T, né, delta Q é aí, né. Então, ele está perguntando isso. Mas, para fazer essa divisão, nós temos que saber quem é delta Q. E o ΔQ foi aquela que eu acabei de revisar um pouquinho, né? Que está na última transparência aqui, ó. O ΔQ eu vou ter que considerar isso daqui, ó. ΔQ é N vezes a carga elementar, né? Algo muito semelhante que nós fizemos. Então, a primeira parte desse exercício, né? Eu já vou colocar aqui, é cálculo da quantidade de carga, né? Quantidade de carga. Nesse caso, vou colocar a relação, né, até em vermelho. Então, aí, né, nós vamos usar as informações, né? O N, neste caso, substituindo no lugar do N, 5, né? 10 elevado a 9, né? Vezes, agora, a carga elementar, que é 1,6, né? Vezes 10 elevado a menos 19. Né? Então, quem não estava aqui semana passada, né, já está participando de um cálculo que foi feito semana passada. Nós fizemos várias vezes esse tipo de cálculo. Então, está aí a equação, o ΔQ é N vezes Z, porque eu preciso do ΔQ, né, a quantidade de carga, né, o cálculo da quantidade de carga. Coloquei um ET a mais aqui. Deixa eu salvar aqui, senão eu esqueço. Então, eu preciso calcular esse ΔQ. E aí a gente usa a relaçãozinha, né? E lembrando que eu não estou tão preocupado, né? Lembra que eu falei que eu não estou mais preocupado com o sinal da carga, né? Porque a corrente eu sempre vou tratar como um valor positivo aqui, tá bom? Não vou precisar colocar o menos aqui. Semana passada eu coloquei, porque eu falava de prótons e elétrons, né? Aí tem um corpo que está com carga positiva, outro negativa. Na intensidade de corrente, eu não vou trabalhar com o sinal, tá ok? Só para lembrar, né, que eu já tinha comentado, e alguns podem ficar um pouco na dúvida, falar, ele não vai colocar o negativo dos elétrons? Então, eu não estou me importando hoje com essa situação. Bom, pessoal, agora vamos relembrar, né? Estou relembrando para aqueles que não estavam aqui, quanto que vai dar essa conta aí, né? Que é o ΔQ. Eu vou colocar aqui com outra cor o resultado. Vamos lá, falem para mim aí, né? Como é que a gente fazia mesmo? Para quem não estava aqui, eu pegava o 5, multiplicava por 1,6. Quanto que dava aí? Vamos ver se alguém já colocou aí alguma resposta aí. 8, isso, né? O Tiago, o Rian, o Jonathan, né? Já estão colocando resposta. Aparece um 8 aí, ó. Parece um 8. A Lins também colocou, né? Então, eu vou colocar o número 8, que é resultado da multiplicação de 5 por 1,6, né? Esse resultado aqui. E agora a gente vai tratar as potências de 10 de maneira distinta, diferente, né? Então, agora eu vou manter. Agora eu tenho a potência de 10 elevado a 9, vezes 10 elevado a menos 19. Então, a estratégia da multiplicação é você separar as potências de 10 dos números decimais, né? Então, nós multiplicamos 5 vezes 1,6, deu 8. E agora as potências de 10. Aquela regrinha que você já conhece, né? Nós vamos pegar e somar na multiplicação, mantém a base e soma os expoentes, né? De tal forma que vocês estão vendo aí, para quem não estava aqui, nós vamos pegar o 9 mais menos 19, né? Porque está multiplicando as potências de 10. Aí vai ficar, na multiplicação, né? Vai ficar o sinal 9 menos 19, né? Só vou
né, colocar também essa última apresentação, que tem um joguinho de sinal ali, né? Então vai ficar 9 menos 19. Ou seja, pessoal, agora eu vou colocar aqui um igual, né? O delta Q, né? Já vi ali que alguns colocaram, né? O valor correto, então vai ficar delta Q igual a 8, né? Vezes 10 elevado a menos 10, tá? Opa, deu um probleminha aqui, deixa eu acertar aqui. O que deu errado aqui? Aí, coulombs. Essa é a carga. Essa é a carga. Então, foi muito bom para fazer. Eu coloquei isso meio que de propósito para a gente lembrar esse tipo de conta que nós fizemos semana passada, em que eu precisei usar essa relação dos números de portadores vezes a carga elementar. Eu sei que os portadores são elétrons, né? Está escrito ali no programa, são elétrons, né? Mas lembrando que nessa abordagem da corrente elétrica, eu não vou usar mais os sinais, tá? Vou pegar a intensidade da corrente elétrica. Agora só falta o cálculo da corrente elétrica, né? Então, eu já tenho ΔQ, então vou escrever aqui cálculo da corrente elétrica I, né? Aqui eu vou usar de novo lá aquele símbolo, né? O I. E nós vamos tirar essa informação em ampere, né? Essa aqui é a ideia. Vamos lá, então qual é a relação agora que nós vamos usar? Vamos para a finalização do exercício aí, né? Deixa eu salvar aqui aos poucos, pessoal, para não ter problema de eu perder em qualquer momento aí as relações que eu estou usando. Então, nós já sabemos que a equação, né, da corrente é essa que vocês estão vendo aí, que eu estou novamente, né, copiando, né? Então, agora eu vou substituir nela os valores. O primeiro, 8,0, né, que é o valor ali da carga que está passando pela seção transversal, né, do fio, aquela secção, né, também pode ser chamada de secção, dividido pelo tempo, né, onde milissegundo, né, tem aquela tabelinha que eu deixei na aula passada, né, milissegundo é 1, deixa eu colocar entre parênteses aqui, né, 1,0 vezes 10 a menos 3, né, aí eu deixo fechar aqui. Eu tenho que fazer essa conta, só deixa eu acertar aqui, que sempre eu erro esse negócio aqui, é uma coisa de montagem só. Então vai ficar assim, só, pronto. É isso aqui, ó. Então, agora nós podemos fazer o cálculo final, né? Como é que nós fazemos isso? De novo, relembrando um pouquinho algumas coisas que nós Professor, fizemos. Oi, pode falar. no caso, o cálculo da quantidade de carga, o senhor colocou 8,0 e aí o resultado foi 8,16. Aquela questão do arredondamento, é isso? Não, peraí, 8,16? 8,0. Não, Aqui, né? Onde eu estou colocando Isso, aqui. isso. Uhum. E aí Aí. o resultado deu 8,16. Não, mas pega, está com o calculador aí? Então pega o número 5 vezes 1,6. Vê quanto que dá esse cálculo aqui. Peraí. 5 vezes Deixa eu ver se eu não 1,6. fiz errado. Eu vi que alguém colocou 1,6, 8,6, não. Eu coloquei. O meu erro foi que eu coloquei 5,10. Foi eu que fiz algo errado. Não, beleza, então tudo bem, tá tranquilo então. Bom, então agora, né, o pessoal vai me ajudar também a fazer aquilo que eu fiz semana passada. Então, aqueles que não participaram da aula passada, eu também fiz conta desse tipo. Vamos começar pelos números decimais. 8 dividido por 1. Bom, né, então a gente vai separar a conta dos decimais das potências de 10. 8 dividido por 1 é o próprio 8 aqui, né? Agora vamos usar as potências de 10, né? Como elas estão dividindo, é a divisão 10 elevado a menos 10, dividido por 10 elevado a menos 3. Na multiplicação, vocês viram aqui em cima que eu mostrei que soma os expoentes, né? Mantém a base e soma os expoentes. Na divisão, você subtrai os expoentes quando está na mesma base. Então, vai aparecer desta forma, ó, o expoente de cima, menos 10, menos o expoente de baixo, que é menos 3. Ok? Então, vou dar
vai aparecer isso no expoente da potência 10. É menos 10, menos 3. Então, aqui vai ter uma mudança no sinal do 3, né? O 3 era negativo, e agora ele vai ficar positivo, né? Então, a corrente vai ficar assim, ó, 8,0, né? Vamos apresentar primeiro este cálculo para todo mundo, né, ter o máximo de detalhe aí, né? Então, ali o joguinho de sinal vai aparecer menos 3, vai ficar mais 3. Menos 10 mais 3, né? Menos 10 mais 3. Então, vai ficar 10 elevado a menos... Que número aparece aí? Deixa eu ver se tem alguém que já colocou aí no chat. Menos 7. Beleza. Então, vai aparecer aqui menos 7. Então, você vê que a corrente é muito baixa, né? É um valor muito pequenininho, mas aqui eu aproveitei esse exemplo, né? Nota que eu estou colocando agora também, né? A unidade ampere da corrente. Então, está aí um exemplo completo, né? Em que eu usei a equação da semana passada, revisei multiplicação de potências de mesma base, né? Que somos expoentes, revisei divisão de potências de mesma base, subtrai os expoentes, então, só lembrando aqui essa parte final do cálculo, né? Menos 10 menos 3, né? Você vê que está em parênteses aquele menos 3. Então, tem todo esse detalhamento que eu vou passando para vocês acompanharem, em definitivo, né, tentarem deslanchar também nos cálculos, né? Mas foi interessante que eu fiz com bastante cuidado para que aqueles que não estavam aqui também participassem dos cálculos, tá ok? Beleza, deixa eu ver se tem mais algum comentário, se alguém quiser abrir o microfone. O Ignaldo colocou, professor, e agora, hein? Vamos lá. Pô, que susto, Tiago. Não. O Mili é assim, né? Como a gente vai escrever, quando a gente vai fazer os cálculos, a gente procura não usar o Mili, a gente usa a potência de 10 correspondente dele para fazer o cálculo. Okay? É preferível usar, por causa de toda essa situação das potências de 10. Fala, mas poderia? É meio complicado usar ele, tá? Porque vai ficar milissegundos aqui embaixo. Aí você teria algum problema com a unidade, não vai ser ampere. Não pode usar milissegundos, tem que usar segundo para aparecer ampere. Da onde vem essa constatação? Daqui, ó. Tá vendo? Ó, Coulomb por segundo. Esse é o ampere. Por isso que eu tive que transformar o milissegundo para segundo. Então, quando eu fiz essa conversão, né, foi justamente aqui na interpretação dos dados. Vou até colocar em vermelho para chamar bem a atenção aqui. Fiz essa conversão, né, para segundos. De tal forma que lá no final eu consigo ter o resultado em ampere. Se você não fizer essa conversão, eu não poderia colocar ampere, teria que ter mais alguma coisa aí, tá? Então, para não ficar na dúvida do que colocar, quando a gente for calcular a corrente, e ele deu em milissegundos e microsegundos, né, algum submúltiplo, né, dos segundos, aí a gente converte. Semana passada, eu coloquei uma tabela de submúltiplos, né, nano, pico, mili, né, eu coloquei para vocês, né? Então, aí, esses 10 a menos 3, 10 a menos 6, né, pode às vezes aparecer. Então, tem que fazer a conversão. Senão, não sai a unidade ampere. Tá ok? Não sei se eu respondi aí. Micro, confundi. 0,8 micro. Você está querendo fazer toda a conversão lá. Você poderia fazer, mas eu não vou estar entrando nesse detalhe, né? Tá, entendi o que o Aguinaldo quis dizer, porque ali está 10 a menos... deixa eu ver quanto que era mesmo. Era 8, 10 a menos 7. Ficaria 0, está correto. O que você escreveu está correto, mas eu não vou usar, né, isso agora, não. Senão vai demorar um pouquinho de tempo aí. Mas você está correto no que você mostrou aí, Aguinaldo, está certo sim, tá? Professor, nas atividades a gente atribui o sinal negativo do elétron? Nesta atividade 2, não. Ok? Não precisa, Carla. Você pode tirar esse negativo aí, tá bom?
você usa 1,610 elevado a menos 19 na atividade 2. Na atividade 1, você pode continuar usando, porque lá eu fazia distinção, né, dos dois, né, sinal positivo e negativo. Só voltando aí do Ignaldo, o Ignaldo acabou fazendo uma conversão final, né, para microampere. Não está errado o que ele fez, mas para eu dar a explicaçãozinha ali, vai demorar um pouquinho, eu prefiro não fazer isso aí, não vou estar cobrando isso. Ah, é porque eu saí lá da tela. Não, tudo bem. É que eu estou olhando o chat. Quando fica preta, é porque eu estou olhando o chat. Deve ter voltado. Voltou aí a tela? Verifiquem aí para mim, por favor. Voltou a tela? Voltou, né? É que eu saio, para eu ver o chat, eu tenho que sair da tela e ele para de compartilhar. Eu não sei por que ele faz isso, tá? Mas ele faz, tá bom? É porque eu estou atuando dessa maneira, talvez, na tela, e ele perde. Bom, vamos só costurar o próximo, né? São 3 exemplos da frequência, né? Então, vamos lá, exemplo 2, né? Mediante um estímulo, 2,0 vezes 10 a quinta íons. Olha, uma corrente iônica agora, né? A outra é a corrente eletrônica. De potássio atravessa a membrana de uma célula nervosa, né? E aqui, novamente, aparece o milissegundo, ó, durante no intervalo de tempo de 1 milissegundo. Calcule a intensidade dessa corrente. Então, esse é muito semelhante ao que nós fizemos, só que aqui é com íons, né? Então, na interpretação, pessoal, de novo aquela situação. O N é a quantidade de portadores de carga, no caso aí, o potássio, né, que é o K, é positivo. Então, nós temos essa quantidade de portadores, ó, tá bom? Isso aqui, ó. Então, são íons agora. Vamos colocar aqui como íons, ok? E aí, né, eu só vou dar uma entrada aqui, vou dar um tempo para vocês também atuarem no exercício. Então, aí vem o delta T, que é o tempo, né, agora, né, delta T, né, é igual a 1, aí de novo, milissegundo, né, lembrando que eu já fiz a conversão no outro exercício, né, é 1 vezes 10 elevado a menos 3, tá? Segundo. Pronto, então aí vocês estão vendo o tempo também. Então, se você olhar esse exercício, pessoal, é uma repetição do outro, né? Então, eu preciso calcular a corrente, mas eu preciso calcular primeiro, né, basicamente o cálculo do delta Q, né, como eu fiz anteriormente, ó, cálculo da carga, né? Eu preciso calcular a carga, né? Então, procurem ainda um minutinho, né? Já são 21h46, né? Vamos ver aí, pessoal. Procurem aí verificar, né? Eu já estou colocando aqui o delta Q. Quanto que vai dar isso, né? E muito semelhante àquilo que nós acabamos de fazer agora. Né? Então, eu já estou substituindo, né? Vocês vão anotando, né? Vamos ver quanto que dá aqui, né? Então, o N, que é a quantidade de íons, né? Que é 2 vezes 10 elevado a 5, né, vezes 1,6, né, vezes 10 a menos 19. Né? Então, de novo, calculando a carga. Então, falem para mim aí, eu já vou dar uma olhada no chat, quanto que dá esse delta Q, né? Vamos ver se está correto, né? Para a gente ir já fechando esse outro exercício. Então, esse delta Q... Vamos ver se todo mundo consegue fazer aí o cálculo. Então, primeiro, faça a multiplicação dos decimais, né? 2 vezes 1,6 e depois a multiplicação das potências. Deixa eu ver se alguém já escreveu. 3,2, 10 a menos 14, né? Isso, perfeito. Ó, o pessoal já está colocando a resposta. 3,2 vezes 10 elevado a menos 14, né? Então, não esqueçam de colocar a unidade, né? Como é carga, é coulomb, né? Então, aí vamos lá agora no cálculo da corrente, né? Da corrente elétrica. Então, procurem aí, está fazendo agora o cálculo do I. I é delta Q, né? Dividido por delta T, né? Então, vamos substituir e aí vocês vão finalizando aí também, né?
Então, é 3,2, né, vezes 10 a menos 14, né, pessoal? Opa, esqueci de colocar aqui o circunflexo, né? 10 a menos 14, dividido. Agora vem pelo milissegundos, né? Ficou bem fácil também isso aqui, é mais para a gente lembrar algumas operações. Opa, acabei aqui trocando a instrução aqui. 10 elevado, 1,10 elevado a menos 3, né? Pronto, só estou de novo completando aqui, que o número 3,2 ficou perdido aqui, né? Então, eu já sei que alguns já devem ter finalizado, porque esse exercício também não é muito complicado, não, né? Então, vamos lá, vamos ver aqui se alguém já finalizou essa conta. 3,2, 10 a menos 11. Vários já finalizaram, né? Então, mais um exemplo. Por isso que eu falei que ia ser bem rápido, né? Então, I igual. Então, 3,2 dividido por 1 dá o 3,2, né? Então, aí agora, vezes a potência de 10. Você pega o número de cima, menos 14, menos o de baixo, né? Então, vai ficar menos 11, né? Então, essa aqui é o resultado. Deixa eu ver se eu estou com... Tem que fazer uma sequência aqui, que senão dá errado, né? Menos 11. Pronto, agora sim. Deixa eu só dar um distanciamento aqui, dá um enter, pronto. Então, aí, Coulomb, né? Então tá correto. Vocês viram que foi rapidinho, só demorei para fazer aquele outro exemplo, né? Bom, então aí chegamos no limite aí para a gente apresentar. Então, tá faltando ó, só para vocês verem que não demorava muito mesmo, né? Tá, o exemplo 3, aí depois eu vou falar a unidade da bateria, né? Então, são 4, pessoal. Vai demorar um pouquinho, porque são vários cálculos, né? Então, vamos lá, vamos começar a encerrar. Deixa eu salvar aqui. E eu vou dar as últimas instruções para a gente, né, dar o boa noite, né? Bom, é o seguinte, ó. Ah, tá, peraí, deixa eu ver. Então, aguarda um minutinho que alguém pediu para tirar o print. Só um minuto. Então, deixa eu compartilhar de novo. Só um minuto. Então, vocês viram que não falta muito, não. Deixa eu ver aí que o colega pediu. Pronto, pode printar. Se alguém quiser o exercício 1, alguém quer o exercício 1 para printar também? Deixa eu ver. Só o 2, né? Ok, valeu, Thiago. Diacho. Oxente, errei no sinal, diacho. Beleza. Então, assim, né? Então, as últimas orientações. Vou colocar esse material, né? No Canvas, tá? A aula, tudo, né? E vou colocar logo abaixo a aula que eu estou gravando. Tanto que eu já vou finalizar aqui a gravação. Deixa eu só clicar aqui. Então, vocês lembram que